Bem-vindas ao nosso espaço de conversa entre manas que viajam por lugares e ideias, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para inspirar outras mulheres, porque assim a gente se cura e cura umas às outras. Oi, manas, se acheguem e bora viajar um pouco, porque a nossa convidada do dia já está aqui. Oi, Mina, tudo bem? Oi, Nath. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Também estou muito feliz de te receber. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nath Barbosa Nômade. Estou vivendo atualmente aqui na Bolívia e tenho viajado por 2 anos e pouco, de primeiro pelo Brasil e agora em outros países também. É, Mina, fala um pouquinho de você também. Claro. Eu sou Mirna, natural do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, também nômade há quase 2 anos. E é curioso que eu estou indo para um fluxo parecido. Comecei pelo Brasil e já já tem a versão de fora. Acho que é comum em muitos nômades, né? Começar por dentro de casa. E tô nômade vai fazer 2 anos em julho. Começa um novo ciclo, inclusive, que é quando eu estou saindo do Brasil. É muito lindo a gente conhecer o Brasil, né? A Uhum, gente às vezes, assim, a sensação que eu tive na real quando eu comecei a viajar pelo Brasil foi tipo, por que que eu não fiz isso antes? exatamente. Perdi É, muito tempo, mas tá bom. é, pelo menos todas as férias que eu tinha o dinheirinho e tal, eu ia para fora. A gente é uma coisa que era muito comum nos brasileiros, a gente fazia mais questão de viajar para fora primeiro. E eu acho, não sei se foi o mesmo movimento que aconteceu com você, mas eu ouvi de muitos nômades isso. Porque na pandemia, muitos de nós começou a ter a liberdade espacial por causa do trabalho remoto, né, da possibilidade de trabalhar remotamente, é o meu caso. Uhum. E só que a gente ainda estava muito inseguro para fazer viagens de avião, para viagens de longa distância. Então, eu quero viajar, eu tenho a liberdade espacial e o Brasil é gigantesco, Sim. né? Então foi assim que eu comecei. E é maravilhoso viajar pelo Brasil, gente. Ai, Comecem sim. pelo Brasil. Primeiro porque a gente está em casa, né? Sim. Então é muito mais fácil você viajar em casa, conversar na sua própria língua, né? Tem Uhum. toda essa adaptação já de ser nômade e no Brasil é mais fácil. Então eu super sugiro, quer começar a rolezar, começa pelo Brasil. O Brasil. Me É, conta uma coisa, como uma mana viajante nômade maravilhosa deusa, o que que você mais sente orgulho de você mesma? Nath, eu acho que é da força e do autoconhecimento que eu cheguei hoje. Eu sei que isso é um caminho, é um aprendizado, né? A gente sempre vai ficando mais forte, mais madura e conhecendo mais assim. Mas o fato de eu conseguir olhar para mim e falar assim, porra, que mulher massa, sabe? Que dá conta das coisas, que faz as coisas acontecerem por si só. E eu tenho muito orgulho disso. E isso reverbera porque olha que legal o convite que eu estou recebendo, as pessoas que passaram a viajar porque me acompanharam. Então, isso para mim é só um carinho que eu recebo de volta, porque eu acho que eu já tenho eu tenho um carinho e um orgulho de mim por causa disso. Assim. Que lindo! Muito bom, muito bom. Você lembra da sua primeira viagem sozinha? Lembro, claro. E para variar foi para fora. Eu fui fazer, eu fui fazer intercâmbio, né? Então, a primeira viagem sozinha foi intercâmbio, isso foi lá em 2014, já tem quase 10 anos. E foi muito legal, porque assim, eu fui para a França, então já fui para um país que é de outra língua, já tinha uma adaptação, fui para estudar. E antes do meu curso começar, eu tinha 18 dias e eu simplesmente sozinha, sem conhecer muito, eu já peguei naquela época BlaBlaCar, já fiz Couchsurfing, eu fui para Grécia, Itália, Marrocos, tudo fazendo isso e deu super certo. E acho que ali eu entendi, eu falei assim, nossa, eu sou viajeira. Ali eu entendi. Então foi muito bom. Foi maravilhoso. Eu era bem mais nova, claro, mas ainda acho que a gente que tem esse espírito viajeiro, a gente sabe lidar muito bem com medo, né? A gente não pode ceder muito ao medo. Então ali eu entendi, falei assim, bom, eu tenho esse perfil,
desafio, eu consegui lidar com os meus medos e deu tudo certo. Foi maravilhoso. Ai, achei chave você falar, conseguir lidar com os meus medos. Sim, Porque não é colocar também dentro de uma caixa ou abafar, é lidar mesmo. O que que é o medo, afinal, né? Às vezes a gente nem se pergunta por que que eu sinto isso, quem me falou que é isso, de onde que eu aprendi, né? exato. Muito Exato. interessante. Porque o que você falou, os nossos medos, eu tenho medo de viajar sozinha. Você já fez? Sim, Eu tenho medo de pedir carona. Você já fez, assim, para você? É isso, os medos são estabelecidos pelo que a gente absorve, do que é passado pra gente, e a gente não lida com eles, né? Tem uma moça que ela saiu hoje, eu estou num hostel em Maracaípe, litoral sul de ai, que Pernambuco. delícia! É uma delícia Nossa, aqui, né? Maracaípe é bom demais. Você foi no açaí da Poli? Não, pelo amor de Deus, eu tô indo embora amanhã, eu preciso Vai, ir. vai e fala com a Poli. Poli, a Nath mandou eu vir aqui, aquela Nath, amiga da Suelen, amiga da Elisa. É tipo, é uma conexão de mulheres fortes, poderosas, que me Onde é que levaram tá até. aí, Nath? É bem ali na praia. Eu te Tá, mando a localização do Maps. boa, boa. Eu quero ir, Tenho eu vou ter tudo que ir lá. marcado. Isso, para mim, essa é a maior riqueza da vida nômade, que são as conexões. Eu não sei se você lembra que a gente nem se conhecia, a gente nem se falava. Eu mandei uma mensagem, pô, mano, eu tô indo para Manaus, tu conhece alguém lá para me dar um suporte? Você já me mandou 70 pessoas. Ah, quem te manda? Eu sou muito assim. Isso é maravilhoso. A gente vai se conectando através de pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que te indicou. Eu Sim, gosto muito disso. eu também E aí, amo. bom, eu ia falar dessa mana que estava aqui, que ela começou a vida de mochileira agora. Então ela ainda está com muitas travas Hum. da vida louca de São Paulo, da Ui. rotina de São Paulo, de uma vida limitada a um certo nicho de pessoas, um relacionamento que limitava ela e está começando agora com muitos medos e travas. E aí a gente conversando, eu falando sobre acampar sozinha na praia, sobre pegar carona, sobre, enfim. E ela ficava me olhando com as duas butucas desse tamanho, assim, tipo assim, gente, você é louca. Aí Eu sei qual que é essa sensação. eu falei pra ela, olha, você tá começando. Você tá começando e a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e vai normalizando essas situações, porque a gente passa por elas e vê que dá tudo certo, e vê que tem mana apoiando mana, a gente sempre tá, né? O suporte a gente encontra no meio do caminho. E aí foi muito legal, porque ela agora ela tinha muito receio de pegar BlaBlaCar com motorista homem. Eu sei que a gente tem que ter os nossos receios e os nossos cuidados sempre. Mas eu falei, não, dá uma olhada quem tá na carona junto, vamos lá, eu vou no carro com você pra ver se tá tudo bem, se tá tudo legal. Ele veio buscar aqui, ela foi, era uma carona que tinha um cara, depois foi uma mina do hostel junto. Ela foi, ela mandou mensagem, cheguei, tá tudo bem e tudo mais. Então acho que isso é interessante, que a gente começa assim. Uhum. Eu lembro a primeira vez que eu fui tentar pedir carona, Nath, eu travei, eu tava morrendo, eu tava com muito medo, com vergonha. E fluiu, passei a Chapada dos Veadeiros inteira pedindo carona, Ai, que é maravilhoso. sim, Então a gente vai aprendendo mesmo a lidar com esses medos, e isso é uma coisa que só vai melhorando o nosso dia a dia, né? E a nossa capacidade de se conectar com outras pessoas. sim. E esse autoconhecimento de entender os medos, limitações, de superar coisas, né? Isso é uma coisa que para mim, viajando sozinha, é quando eu consigo me conhecer mais. Eu não sei se você já teve esse papo alguma vez, eu já trouxe isso para alguns nômades. Quando a gente está numa rotina de dia a dia, que você mora na mesma casa, você vai para o mesmo escritório para trabalhar, e que você volta para casa, e você tem até um hobby ou outro, mas é uma rotina que te desafia pouco. Você tem poucos novos estímulos, no geral, né? Uhum. A nossa vida, ela está constantemente desafiando a gente, porque é sempre, e não desafio no sentido de, agora é uma nova, não, desafios pequenos de adaptação numa nova cama, num novo travesseiro, um novo banheiro,
uma nova forma de conversar, porque tem hora que você tem que conversar inglês, tem que conversar espanhol, portunhol. A gente está o tempo todo tendo que adaptar o nosso cérebro. E eu acho que aí mora um grande fator desse autoconhecimento, porque você está o tempo todo tendo que saber como lidar com uma nova situação. E a Uhum, gente é uma nova pessoa naquele momento. E, aí, e esse, para mim, é o ponto alto da vida nômade, de crescimento e de autoconhecimento. É claro que sim, né? A gente não deixa de fazer terapia, a gente uhum, não deixa de ter os nossos momentos de bad pra caramba, a gente tá sim. passando, a gente não é ninguém evoluído aqui, né? Nós não somos. Só que eu acho que esse estímulo constante, cara, ajuda muito a gente estar mais acordada, talvez, né? Sim. E é o que talvez separa, e tá tudo bem quem não dá conta de viver isso, né? Mas é o que talvez separa quem se adapta a esse estilo de vida e quem não, né? Porque essa questão da adaptabilidade, ela é muito forte e a gente vai criando habilidades, vai criando desapegos, forças, né? O tempo todo. É. A minha terapeuta no Ayurveda outro dia falou assim: olha, você fica nessas andanças aí, seu vata vai subir e daqui a pouco você não vai conseguir ter apego a nada. Aí eu falei: meu Deus! Ela é, como é que você vai fazer quando você não conseguir mais ter apego a nada? Eu falei: isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Será? Mas, gente, eu me sinto tão apegada a meus anéis, minhas pedrinhas, meus óleos essenciais, eu não largo, carrego tanta coisa inútil na minha mochila. O que que você tá falando? Gente, isso é muito legal ver o que, que as inutilidades que os nômades carregam na mochila. E carregam com, assim, com certeza que precisa carregar, né? Eu tenho uma amiga que ela carrega azeite, a vinagre, todos os talheres de cozinha, porque ela gosta de cozinhar. E aquilo ali deve ter uns 5 quilos na mochila dela. Ela carrega Feliz. todos os cordéis que ela foi pegando ao resto da viagem dela. Eu acho que você. Não, foi a Luara. A Luara eu sei que Ai, conheceu ela, a cara. Sophie. Aí a Sophie, elas se encontraram, acho que no norte. E aí depois eu conheci a Luara pessoalmente em Manaus e em Alter do Chão. Foi maravilhoso. Uhum. Então, isso realmente. Cara, você falou três palavras que para mim são muito chave, assim, que é o desapego, adaptação. Isso acho que foram três, eu me esqueci da terceira. Desapego e adaptação é muito forte. É muito É forte, muito. né? Desapego de tudo. E me É. conta, o que que você mais ouve como humana que tá viajando sozinha, principalmente, né? Por aí. Olha, tem um clássico. Ah, você não tem medo, você é maluca. O que ainda bem está diminuindo muito. Eu não sei para você, eu não sei se são os locais, mas está diminuindo muito esse tipo de. Porque eu acho que cada vez mais tem mais de nós. Uhum. Então, e como eu frequento o ambiente de hostel também, as pessoas estão mais acostumadas com humanas viajando sozinha. Então, está diminuindo muito. E hoje eu tenho começado a escutar mais o cara, que massa, que da hora, que legal, como é que é? Tá? Então tem cada vez mais vindo uma troca de reações. Do que se você é louca, você não tem medo, ou Aham. sua mãe deixa, pra que massa, como é que faz? Eu quero fazer também. Está Que sendo lindo. legal. Eu tenho essa É, sensação também. É claro que tem muito a ver com o lugar que a gente tá. Acho que nos lugares mais sim, turísticos que já ficou comum a galera ver uma mulher andando pela rua com um mochilão e lindo, sim, né? sim, sim, E sim, existem ainda lugares assim, principalmente os mais de interior, ou às vezes lugares mais remotos, ou às vezes quando é, você está conversando com uma pessoa que tem ali uma cultura mais tradicional, você ainda fica, sim. né, você ainda vê, mas eu também tenho essa sensação. E também tenho visto muitas mulheres, então isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E outra, uma coisa que está sendo muito legal, Nath, de várias idades. Ai, Não sim, tem, né? Desde a sim. de 20 anos que está começando e eu fico assim, ai meu Deus, gente, com 20 anos, que massa, que foda. E das de 40, 40 e poucos até 50, acho que 54 foi a mais velha que eu conheci fazendo mochilão viajando sozinha.
Isso é inspirador demais, porque é que essa sensação de que idade hoje em dia eu tenho desapegado cada vez mais né, da idade, tenho desapegado muito, isso é muito bom. Mas eu sempre falo, ai, mas eu comecei mais velha, né, e tal, o que não tem nada a ver. E aí, quando eu for mais velha, eu quero continuar viajando, como é que vai ser isso? Vai ser sendo! Se você quer continuar viajando, tem saúde, determinação, disposição, sua idade não diz nada. Sim. Nada. Então está sendo muito gostoso de ver esse movimento. Que lindo. Ah, sabe que aqui na comunidade que eu tô morando, na Bolívia, eu conheci uma nômade, só que ela começou bem, com bem mais idade. Eu não vou Sim. arriscar, mas assim, certeza que ela tem mais de 60, muito mais. Ai, que Da maravilhosa. Espanha, maravilhosa. Eu acho que eu posso citar nome, é a Clô. E se eu puder encontrar o Prazer. Instagram dela, eu coloco, porque e trazer ela também para entrevistar. Falando nisso em outras manas, na sua família, como é que é assim? Tem outras mulheres que você se inspirou? Você foi a pioneira? Nessa questão da viagem, eu e meus irmãos, a minha irmã é a Jade e tem o meu irmão. Eles, os três já são muito assim. Então, só que a minha irmã está numa fase que está em faculdade, né? Está numa fase que é difícil para ela conseguir botar a mochila nas costas, então ela não conseguiu tanto botar o pé para fora. Mas, curiosamente, assim, das mulheres que tiveram no meu âmbito familiar, uma ex-sogra, olha que doida, Ah, uma ex-sogra, Nath, que ela foi, comecei a namorar aos 24, então eu conheci ela nova ainda. Eu tinha começado essa coisa de viajar para fora e tudo mais, e ela já tinha viajado 20 e tantos países, uau. falava inglês e francês, e era assim, muito chique. Então, aquilo me mostra. E sozinha. E ela viajava sozinha, uma mulher mais velha viajando sozinha. Então, aquilo era muito inspirador para mim, sabe? E eram viagens sempre assim, Tailândia, Indonésia, Argélia. Ela ia para lugares Tudo. muito diferentes, sozinha. Ela montava as viagens dela, organizava as viagens dela. Estou falando no passado porque infelizmente ela se foi. Foi uma dor, Ah, foi uma dor muito forte assim perder ela porque ela foi foi e é, né? Uma referência muito forte de mulher que viaja sozinha. Mas a minha família, minha mãe é uma medrosa. Ela tento botar ela para viajar, mas fica mais difícil, assim. Tem algumas primas que vêm encontrar comigo enquanto eu viajo e tal, Aham. mas na questão do nomadismo eu sou pioneira. Ah, que linda. Bom demais. A gente estava conversando, né, sobre essa questão do autoconhecimento, da superação de desafios, né? Como que isso também está ligado de onde a gente veio, como que a gente aprendeu, né? E esses processos, o tanto que eles rolam o tempo todo, igual você falou, né? Rola o tempo todo mesmo. Existe uma história de uma cura, um processo que foi mais marcante, assim, para você, que você poderia compartilhar com a gente? Sim, por mais que eu seja de uma família. Eu sou de eu sou do interior, sou de Campos dos Goytacazes. É uma cidade no norte do estado do Rio. E é uma família não necessariamente conservadora, mas é uma família um pouco mais tradicional. Minha mãe, o sonho da minha mãe é que eu casasse, tivesse filhos e estivesse morando numa casa na mesma rua que ela, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre me deram liberdade. Então, eu saí de casa para poder ir pra estudar para fazer faculdade com 17 anos. Então, eu fui para o Rio, fui para a capital. Eu tive uma liberdade que meus pais confiavam, assim, querendo cuidar, mas confiando. E, e eu acho que esse processo de adaptação, de já viver a liberdade familiar, isso já foi um inicial do tipo assim: olha, já que vocês me deram a liberdade, eu vou conquistar ela aos Uhum. pouquinhos. E conquistei. Hoje eu me sinto no ápice da minha liberdade, principalmente espacial. Mas esse início, aos 17 anos, eu lembro que eu fui estudar e aí minha família me colocou num pensionato de freira, lá em Niterói, isso. Aí tinha horário para sair, tinha horário para voltar, tinha horário para tudo, era só mulher e as freiras cuidando. E, eu quis voltar para casa, eu não estava aguentando mais, me deu muita.
aquela coisa assim, eu não tava sabendo lidar com aquela liberdade que eu tava, que também não era tanto assim. Voltei para casa e, e tive que repassar por um processo de adaptação. Tudo aquilo ali me fez entender que, tipo assim, eu gosto muito da minha liberdade, mas eu preciso estar pronta para isso. E eu tive um respaldo da minha família, então, aí quando eu me senti pronta, eu fiz 20 anos, fui embora e não voltei mais, não voltei mais no sentido de voltar para morar lá. Volto sempre, passo Sim. Natal, passo Ano Novo. Então eu acho que o principal processo foi assim, entender que liberdade é um conceito que cada um tem, cada um Uhum. sabe o que é a sua liberdade. E cada um sabe quanto que está pronto para exercer o ápice da sua liberdade ou não, sabe? Ah, Então acho que esse foi o meu maior aprendizado ao longo desses anos de construção do meu formato de liberdade. Então hoje eu tenho uma liberdade maravilhosa, não perdi o contato com a minha família, tenho minha relação com eles, volto sempre. A minha sensação de casa, você é o seu próprio lar, sou eu. Então acho que esse foi uma grande conquista, assim, sabe, de todo esse processo, desde a primeira vez que eu saí de casa até hoje. Isso já tem o quê? Quase, vai ter uns 15, 16 anos já. que massa. E existem vários tipos de liberdade, né? A gente não tem que fechar para só querer definir um, um, um conceito de liberdade, digamos. Não existe. Para mim, por exemplo, tem pouco tempo que eu comecei a descobrir um outro tipo de liberdade também, como, por assim dizer, assim, a liberdade de ser eu mesma, por exemplo, ou Perfeito. entender que às vezes liberdade não é uma coisa material, ou uma coisa que você vê, é uma sensação, né? Algo que você sente, por exemplo, só pelo simples fato de estar feliz, né? E Uhum. aí você começa a entender, tá, o que que vai me deixar feliz, né? E é isso, são esses processos. De desconstruir o que é muito difícil, de tirar o que a sociedade impõe do né, de determinações do que você deveria ser. É difícil a gente tirar Sim. isso. Ser nômade já é um grande passo. Aham. Porque hoje você fala, é muito engraçado, as pessoas falam, qual é o seu endereço? Onde você mora? Eu não moro em lugar nenhum, eu não tenho endereço. Isso já é um choque para a grande maioria das pessoas, que é uma conquista de liberdade física mesmo, que é muito interessante. E o fato da desconstrução de relacionamentos também, o fato da gente poder ter a liberdade de escolher ser mãe ou não, escolher casar ou não. Uhum. São tantas coisas que a gente vai vendo que nem percebia que estava amarrado, É, né? é. E não percebe. Aí, quando você vai evoluindo nessas andanças, vai trocando ideia, você vai vendo, poxa, essa liberdade eu quero conquistar. Essa liberdade. De chegar num momento e falar assim, nossa, eu tô livre disso. Sabe? Tô livre disso. Então, hoje, para mim, é muito. Eu me sinto muito mais à vontade de falar assim, eu não quero ser mãe. Eu entendi isso. Para mim é uma coisa que hoje, né? Não quero e não estou pronta e acredito que não vai vir. Então, e eu posso falar isso. Eu Uhum. posso afirmar isso. Eu posso falar isso numa consulta ginecológica. Porque eu me dei essa liberdade. Uhum. Né? No geral, as pessoas ainda não vão aceitar 100%, né? Ou vão tentar questionar de alguma forma. Inclusive, numa consulta ginecológica, eu tive um questionamento. É. Questionamento não, um julgamento. Porque vocês, esse povo que viaja, você vê Sabe que eu já passei por uma situação dessa no consultório de ginecologista também? se você afirmou também que não. Aí, ó. Não, não que eu tenha afirmado, mas foi uma coisa assim. Mas como é que você vai fazer quando você quiser ser Foi mãe e ter igual a mesma filho, coisa. uma família? Eu falei, eu posso fazer isso eu posso fazer isso vivendo nômade, viajando, eu posso. Ainda tem, né? Agora, Claro. enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando uma coisa, né? Também, o tanto que é importante o buscar. A gente buscou essa vida e todas as coisas que a gente descobre, tanto em relação a conceitos, ressignificar coisas, como igual a gente está falando, o exemplo de liberdade,
foi porque a gente buscou. Então, nesse caminhar, Perfeito, a busca ela é muito perfeito. importante, E porque está aberta, né? está aberta. E questionar, sim, por que não? Por que que eu aprendi isso, gente? Né? Tá, quem me falou? Será que essa é a única opção mesmo? Exato, exato. E viajando, a gente, estando aberto, a gente conhece tantas novas ideias. É, Tantas novas ideias. Tantas, 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 que você chega a ficar, sim, deixa eu concentrar. E por isso que é importante o autoconhecimento, porque você não sim, pode também ficar absorvendo tudo que você encontra, né? sim, Tem que entender o que, que faz sentido para você, o que que é, né, o que mexe com você, o que você quer estudar mais, o que naquele momento não está fazendo sentido para você, o que você está pronto ou não. Meu, a gente volta à questão do autoconhecimento e do tanto que a gente precisa se adaptar, porque a quantidade de informação é enorme, né? sim. E Eu não, amo, eu amo. amo também. Eu tô vendo que a gente tem o mesmo estilo de brisa. E não é também só pegar essas ideias e sair replicando, igual um papagaio que tá viajando por aí. É refletir mesmo, fazer desse processo um processo de crescimento pessoal. Exato. E Você vai se pessoal, autoconhecer, mas tá, o que que você vai fazer com aquilo tudo que tá, às vezes, movendo, às vezes dói, né? Às vezes é muito. difícil. Falando sobre essa questão da reprodução, né? Quando a gente vive numa coisa automática, né? Principalmente numa rotina que é automática, e a gente tá aí nesse grande churrascão da fake news e tal, tal, tal. A Hum, reprodução, o ser humano tem uma capacidade de reproduzir sem parar para pensar muito forte, né? Nossa, demais. E aí, e se você não pega para entrar na consciência, para poder entender e estudar sobre aquilo, a gente vai acabar reproduzindo. Vai acabar reproduzindo. Então, esse ponto é muito importante. E principalmente de tipo assim, de ter o cuidado de que aquilo pode funcionar para você, mas não para o outro, Sim, né? Você não pode tomar o que você acredita como sendo a verdade para o outro também. Então, se eu tomei uma decisão de que a vida nômade de ficar de semana em semana em cada lugar funciona para mim, então vai funcionar para você também. Não, não posso. Cada um, aquilo que a gente estava falando, cada um tem a sua liberdade, cada um tem os seus limites, os seus quereres, os seus desejos, suas vontades. Então a gente também tem que ter muito esse cuidado, né, de não ficar tomando o que funciona pra gente como verdade absoluta. Não é. uma das formas mais fortes, assim, de viver isso tudo que a gente está conversando é estar com o outro mesmo. É no outro que a gente se percebe, né? Primeiro É, porque a gente é espelho. Me incomodou exato. no outro, eu já paro e olho pra mim. Demorei um tempão para aprender isso, mas agora amo, né? E aí, nos diversos tipos de relações, principalmente que a gente tem pela estrada, né? Exato. E são Amizade, relações. afetinhos. É, esse é um papo que eu gosto muito de ter contra os nômades, que é a questão das relações rápidas e intensas que são construídas no nomadismo, né? Porque Como a que é minha pra rotina, você? Me conta. Fiquei meu, a curiosa. minha rotina de viagem é muito intensa. Ah, Então, essa é a primeira vez agora que eu parei um tempo maior, que eu estou um mês e meio aqui. ai, que massa. É, entre Maracaípe, Recife e Olinda, é um lugar que eu amo. Então, eu já estou criando laços diferentes, são laços maiores. Já Sim. conheci família das pessoas, então eu já estou indo nos aniversários, sabe? Então, são relações que você constrói com mais tempo. Mas, no geral, são relações. Eu vivo intensamente aquela relação e depois tem o adeus. Que Hum, não é adeus, que é até logo, muitas das vezes é um até logo, mas existe a separação física, né? hum, E muita gente me questiona sobre isso. Como é que é para você, principalmente as relações afetivas e tal? Porque, pô, dói, dar tchau dói, a cada uhum. despedida dói. Existe a saudade da família também, dos amigos que estão no Rio, enfim. Mas para mim, a sensação de que
eu vou encontrar essas pessoas em algum outro momento da minha vida, é tão forte, que eu me sinto bem em Uhum. ter esses pontos de conexões espalhados pelo Brasil inteiro, sabe? De dar um carinho pelo Instagram, um carinho pelo WhatsApp de vez em quando. E de repente, cara, estou indo para Belém do Pará, vamos se ver? Vamos se ver! Então, isso para mim é muito gostoso. Eu me sinto bem com isso. Tem uma outra amiga nômade que ela já sofre muito mais. Ela sofre muito mais. Por quê? Ela fica sempre mês, fica o mês inteiro. Então ela cria outros laços, são laços diferentes, mora com as pessoas. Então a separação já é muito mais difícil. E é isso, cada um vai lidando com isso de um jeito, né? Eu lido com a sensação de que eu vou ver essa pessoa um dia ainda na minha vida. Aham. Então eu não vou ficar sentindo tanto a saudade, sabe? Você acha que as É manas mais que ou ainda menos têm aquele assim. ideal romântico sofrem mais? Porque tem aquela busca pelo príncipe encantado? Não. Eu já me vi nesse lugar em algum momento da minha vida. Confesso. Sem entrar É. mais em detalhes, mas confesso. Ah, nesse sentido, eu sempre fui desapegada, Nath. Ah, Sempre fui, é porque você sempre. falou com uma naturalidade tão assim que eu falei assim, não, aí rola muito desapego nesse sentido. Porque a gente sabe, ideal romântico, posse e apego tá ali. É, tá, é. E cada um tem na sua intensidade. Então isso já fez parte de você desde antes de virar nômade, por exemplo. Sim, sim. Então muito mais fácil, pô. É, Caiu olha, como uma luva. sim, gata, porque e é isso, né? Assim, a minha personalidade é uma personalidade que me facilitou muito, 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 muito. Eu lido com medos, mas eles não são fortes. Eu sou uma pessoa que pula de bungee jump. A hora que você quiser, eu quero pular de bungee jump, entendeu? Eu tenho poucas coisas que me travam, pouquíssimas coisas que me travam. Que massa. E a questão do relacionamento sempre foi. A minha mãe falou: você é fria, você só quer brincar com o coração das pessoas. Não é isso. Não é isso, não é isso. E não é que eu não Inclusive, me pode ser que tenha até mais amor para dar do que outros. deixa bom pra dar, gente. Você não tá ligado. Obrigada, eu tô aqui distribuindo. Eu amo! Ai, que delícia. Olha, mas você sabe que eu conversando com a Sophie, que é essa minha amiga aqui que anda com a cozinha dentro da mochila, eu tava falando isso pra ela. Eu falei assim, poxa, Sophie, essa questão da gente viver essas trocas tão massa e depois a gente, né, vai para um próximo ponto. Como é que a gente consegue ir para o próximo ponto tão. Ela falou assim, Mirna, mas uma coisa que é muito legal em você, muito legal. Você está 100% presente naquela troca que você está tendo com aquela pessoa. Sempre. Presente. Sempre. Eu tô ali, eu tô entregue real, eu não tô, sabe, tipo, eu não tô segurando um pedacinho de mim pra eu não me Aí os envolver. caras apaixonam. Eu sei que é assim. Acontece comigo também. Gente, mas essas meninas são diferentes. Não, peraí, essa mulher é poderosa demais. Ou então, tipo assim, nu, né? Que intensa, nu, que energia. Não, e aí vai olhar nosso histórico, viajou pra tudo que é lugar. Nananana. Tem Magia, bebê. Manas, esses recomendo a todas. Recomendo a todas que desenvolvam seu poder, sua magia. É isso. Inclusive, aproveitando, qual seria a mensagem que você daria para as manas que estão te ouvindo agora? para as que estão viajando, belos caminhos para vocês. Eu espero que a gente se cruze em algum momento, mesmo porque um dos grandes ganhos que eu tive nessa minha viagem foi das amarras que a gente tem, que a gente nem sabia que tinha, é que eu
tinha aquela sensação que eu lidava melhor com homens do que com mulheres. E Uhum. viajando isso mudou tanto, tanto, É tá porque sendo era maravilhoso. machismo, mana. Eu também, outro dia, caiu minha ficha. É o que eles querem, quer que a gente seja rival, quer que a gente se sinta louca, quer que a gente se sinta, né? Então, assim, manas, espero muito que a gente se cruze, porque é tão bom olhar para outra mana com admiração, sabe, com orgulho do que ela está construindo para ela. Então, espero que a gente se cruze. E para as que ainda não viajam, Adoro. seja por N motivos, sabe? Uhum, Tente, eu falo isso para todas as minhas amigas. Tente encontrar algo que você ama só para você, que seja só para você. Não precisa ser viajar, uhum, mas sei lá e dá um passeio no parque de bicicleta só você. Bota tua música, bota tua meditação, vai ao cinema, vai jantar num restaurante top uma vez no mês. Se dê essas vivências, porque a gente conseguiu construir uma vivência única, que é nossa, que é viajar sozinha constantemente, e a gente sabe a importância que é uhum. ter esses momentos pra gente. E as manas que estão na rotina esquecem um pouco disso, então é isso, façam esse momento por vocês. Adorei. Não, muito lindo. Obrigada demais. Tem alguma coisa que você queria deixar também a respeito do que a gente estava falando das relações, dos afetos? Eu acho que assim, quando a gente começa. A palavra não é desapego, mas quando a gente começa a desconstruir, o que a gente entende como relação, fica mais fácil, né? E não estou aqui falando de não monogamia e tudo mais, é desconstruir exatamente essa questão da posse, da necessidade que se aquela pessoa te curtiu, você curtiu ela, vocês precisam estar o tempo todo juntas fisicamente. Então, desconstruir o que é relação é muito importante para viver uma vida viajante, principalmente. Mas quando Uhum, você traz isso para o seu dia a dia, facilita tão mais, porque você entende que cada pessoa é um universo e universos são muitas coisas. Então, uhum. é difícil que um universo gire só em torno do outro. Então, desconstruir relações é importante, da forma de cada um, mas facilita muito para poder não sofrer. E para quem não sabe por onde começar essa desconstrução, eu vou compartilhar também um pouquinho de como foi para mim, que é o quê? Boa. Começa se perguntando, que é o que a gente já falou, inclusive. Só se pergunta, tipo assim, por que que eu acho que tem que ser assim, né? Ou por que que eu me comporto desse jeito e tal. Uma terapia também ajuda, né? Às vezes, Sempre, mas, sempre né? conversar com as Mas pessoas comece que se às vezes a gente. perguntando. Exato. Questione, pergunte para o outro também, né? E busque, igual a gente falou, busque outras realidades, outras formas, outras possibilidades. Sempre tem. A gente não pode ficar fechado, né, numa caixinha. É isso. E acho que o resumo da nossa conversa é exatamente não deixa de ser uma liberdade, é libertador quando você tira essas amarrações que você construiu sobre o que é se relacionar e começa a ouvir outras formas e questionar o porquê que aquilo está te doendo. Nossa, isso Sim. é muito libertador, É gente. demais. Então, uma ótima dica aí para quem está querendo começar a desapegar dessas construções e quem sabe vir para o nomadismo. Quem sabe? Adorei. Nossa, eu gostei demais do nosso papo. A gente vai ter que marcar uma parte 2. Agora, para falar de coisas práticas, a gente entrou num papo tão gostoso. Viajeiras e viajadas, é para isso, tá? É para isso que Humanas que Viajam existe, tá? Muito obrigada, adorei mesmo. Também. Só para a gente fechar, deixa seus projetos, seus arrobas. Boa. Hoje toda a minha viagem eu estou documentando lá no arroba mapa da Mirna, que eu amo esse nome. Todo mundo fala, eu amo esse Que nome, massa. foi muito fácil. Eu fiz junto com os meus seguidores. Assim, gente, eu não sou blogueira, não sou influencer. Mas não adianta, a gente começa a falar de viagem, as pessoas têm interesse em ouvir, então está sendo bem legal. E é gostoso E aí compartilhar. é gostoso ter uma troca.
Eu tive uma troca tão gostosa esses dias que uma mina lá no pagode do Didi veio falar Eu assim: amo! eu amo o pagode do Didi, eu amo. E aí Ai, eu tô sempre com o meu recíproca. pandeiro, né? Eu ando com o pandeiro. Aí ela virou e falou assim: pô, eu não conhecia. Ai, desculpa, eu vim te falar. Eu comprei um pandeiro por sua causa. E eu fiquei assim, eu com o meu olho cheio d'água. Mas eu te segui, eu vi que você estava tocando pandeiro em todo lugar, eu sou nômade também, eu quis aprender alguma coisa, um hobby. Então, ter essas trocas são muito gostosas. E aí, eu registro tudo lá, tanto pandeiro, música Que e massa. viagem. E agora eu tô indo para a Europa, né? Então vai ter uma segunda versão aí, uma próxima versão, completando 2 anos de Brasil, eu tô indo para a Europa. E vai ser uma viagem muito interessante, porque eu vou com meu pai, então eu tô querendo. Então vai ser uma pegada diferente, assim, mostrar como é que é turistar com coroa, vai ser legal. E é isso, me acompanhe por enquanto lá no Instagram. Bom, essa entrevista vai estar disponível no canal oficial do Manas que Viajam no Spotify. Mas também vai estar a versão vídeo lá no meu YouTube, Nath Barbosa Nômade, Manas que Viajam, e no Substrack, com um pouquinho da pegada de blog também. E lá no Substrack eu estou fazendo um plano de assinaturas para quem quiser apoiar o meu projeto. E aí, em breve, terá um conteúdo exclusivo para os assinantes que forem surgindo, né? Estamos começando, mas a gente começa com tudo. Claro, E claro, com muito amor exatamente. para dar. Tchau, tchau, tchau. Ai, tô amando tudo isso. Mana, muito obrigada. Eu que agradeço, sério, foi uma delícia. Uma delícia.